Olá, amigos e amigas, mais um vídeo da nossa série Estamos emocionalmente preparados para a realidade? As mudanças que estão ocorrendo estão fazendo com que a gente consiga entender bem essa realidade. E hoje temos um trabalho bem interessante. Uma das distorções, e novamente eu tenho que agradecer e parabenizar o Aaron Becker, porque ele identificou uma das distorções, que é uma distorção que faz com que a gente pense muito e que tem muita coisa para a gente pensar, que é a castrofização. Pessoas que pensam que tudo vai acontecer a qualquer momento e vai acontecer uma catástrofe, ou com ela ou com as pessoas que estão junto com ela. Mas, normalmente, essa castrofização é alguma coisa que acontece com ela. E é interessante que eu vou mostrar para vocês essa história, porque eu recebi aqui também algumas frases muito interessantes, né, da questão, né? E se, né? E se a tragédia acontecer? E se isso acontece comigo? Ou seja, a pessoa começa a pensar na catástrofe antes mesmo dela acontecer. Nunca acontece, mas a maior parte das vezes ela fica imaginando que daqui a alguns segundos vai acontecer. E a frase é: e se? E se acontecer comigo? E se tivesse que trabalhar comigo? E uma amiga minha, psicóloga, disse que tem algumas pessoas que, em algumas situações extremas, né, uma situação extrema, algumas pessoas cometem até suicídio, porque elas ficam imaginando sobre uma catástrofe que vai acontecer. E essa é uma distorção que muitas vezes ocorre, inclusive, dentro das organizações, no meio familiar. Quando você, por exemplo, né, se o meu pai, o meu avô ou alguém da minha família teve uma doença mental, Parkinson ou qualquer outra doença, e que eu estou chegando, né, na idade em que poderia ter essa doença, lembrando que já não tenho mais, não tem, existe hoje outros mecanismos para se identificar e para ter cura, e às vezes nem acontecer, não significa que vai acontecer, mas você fica imaginando a catástrofe. Vai acontecer a qualquer momento. E, às vezes, aquela situação está acontecendo alguma coisa longe de você e você já está sofrendo por antecedência dentro desse processo. Outra vez, eu acredito que as perguntas a serem feitas para a pessoa que entra nesse processo de castrovização, ou que imagine catástrofes a qualquer momento, são: neste conceito, ou neste contexto que você está me contando, o que não deveria acontecer? Supondo uma realidade diferente, como seria o resultado? Confesso a vocês que, na minha experiência de trabalho com PNL, quando eu encontro algumas pessoas, alguns líderes, alguns profissionais, inclusive alguns empresários que são catastrofistas, né? Que gostam das catástrofes que tem sempre, há uma dificuldade, a gente tem que repetir e acrescentar e continuar pensando e não deixar com que a pessoa saia pela tangente dizendo: não, porque muitas vezes a pessoa que tem essa distorção acentuada, né, tirando o trabalho, a questão do transtorno psicológico, psiquiátrico, que vai ter, que não é o nosso caso, ela sempre vai arrumar justificativas e exemplos, às vezes muitos exemplos plausíveis de pessoas próximas, de empresas que aconteceram aquilo, de situações muito próximas, que podem, que poderiam estar acontecendo, mas que nunca acontece com aquela pessoa. Porque, na verdade, o que ela tem é apenas o processo. Não acontece com elas, na grande, esmagadora maioria das vezes, ela não tem esse processo. Então, as perguntas como essas que estão aí, que estão sendo sempre guardadas e vocês podem pegar a qualquer momento na
na minha página, aqui no meu canal do YouTube, lembrando sempre que esse é um processo de PNL, de programação linguística, que ajuda as pessoas numa mentoria, num coaching, num trabalho de transformação pessoal, de autodesenvolvimento, de autoobservação, de autoconhecimento, que é algo que eu trabalho, que muitos profissionais trabalham. Isso não é uma dinâmica apenas minha, mas muitos profissionais têm essa capacidade. Aliás, quando eu falo para as pessoas, façam perguntas, é para fazer perguntas mesmo. Então, clica aí e diz, olha, eu tenho uma pergunta para fazer. Perguntas ajudam a você compreender melhor os processos da pessoa e os seus próprios processos. A auto-pergunta, puxa vida, e se eu tivesse uma outra forma de pensar? É isso. E a outra forma de pensar é o meu convite para você. Um desafio número 2, de você colocar uma outra história, colocar uma vivência, com uma experiência sua, pessoal, e aí eu prometo que eu não vou contar o seu nome, nada disso, mas que seria uma forma de você transmitir para as outras pessoas, para quem está assistindo os nossos vídeos e essa série, de falar da emoção, da realidade, emocionalmente preparação para a realidade, para as mudanças tão grandes que estão acontecendo e que irão acontecer, que você esteja preparada para esse processo. Até a próxima quarta-feira. Estaremos aqui com um novo vídeo e uma nova distorção cognitiva. Até lá.